bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, deixa eu começar pelo fim. Conversei há pouco com o professor Marcelo Neves, da UNB, que Certo. está, nesse momento, dizendo que não há base legal, inclusive, para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Antes de entrar nesta questão, como eu terminei conversando com ele a respeito da decisão do ministro Fachin, foi uma decisão correta suspender o processo para tentar organizar e lá na frente, segundo o ministro Edson Fachin, não ter mais problema nenhum com relação à organização da tramitação do impeachment no Congresso? É o seguinte, em primeiro lugar, com respeito ao professor Neves, eu discordo. Há carradas de motivos para o impeachment. Primeiro ponto, porque indiscutivelmente a culpa grave, já diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é omissão, imperícia, negligência, imprudência, pela lei dos crimes de improbidade administrativa, ação ou omissão é crime de improbidade administrativa. E o Superior Tribunal de Justiça, a relatoria do ministro Castro Meira, do ministro Henrique Martins, inclusive com citações do ministro Teori, mostrando que culpa grave é crime de improbidade administrativa, há elementos mais do que suficientes no governo que foi o mais corrupto da história do Brasil. A presidente Dilma, no mesmo momento que disse que se ela tivesse lido melhor e tivesse tido informações sobre a Petrobras, ela não teria feito o negócio de Passadema, demonstrou imperícia, negligência, imprudência e omissão. Um negócio de 2 bilhões, ela teria a obrigação de se aprofundar em todos os elementos para fazer um negócio com o presidente do Conselho. E manteve a presidente Graça Foster, que foi presidente nessa era de corrupção, no seu segundo mandato, contaminando os 2 mandatos. Por Sim. outro lado, o relator da Constituinte, Bernardo Cabral, que fez o texto constitucional, foi ele o relator, apoiou inteiramente a minha posição em relação de que culpa grave pode gerar impeachment. Sérgio Ferraz, ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, a mais antiga instituição de advogados do Brasil, na mesma linha. Professor Adilson Dalari, eu estou falando só de professores, pareceristas, estou falando de Albicudo, Miguel. Então, há argumentos mais do que suficientes, além do que é pedalado, que, a meu ver, é um elemento apenas adicional, porque a culpa grave, pela jurisprudência do STJ, lastreada em decisões do Supremo, já justificaria esse mar de corrupção que foi desventrado dos porões do governo federal. De tal maneira que nisso eu discordo. Agora, sobre a decisão do ministro... Só para ficar ainda nessa questão, então, já que a gente inverteu, vamos ficar nessa questão. Mas outros presidentes não fizeram igual, nós não vamos cair naquela questão de sim, mas outros fizeram situações semelhantes, cometeram crimes semelhantes e não se chegou ao extremo de se abrir um processo de impeachment contra eles. Não, mas há uma diferença. A diferença reside no seguinte: quando alguém está lá embaixo e não é de administração direta do presidente, o que vale dizer, a um funcionário que corrompeu sendo fiscal de imposto de renda, não há como se atribuir a ele, que seria a responsabilidade de baixo. Mas no momento em que alguém é presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ela faz um negócio que ela mesma reconheceu que foi um gasto lesivo para o Brasil, tendo a obrigação de estudar. Eu estou falando em culpa grave, eu não estou dizendo que ela é desonesta, eu estou dizendo que ela é omissa, que ela é imprudente, que ela é negligente, que ela foi imperita, que são as figuras de culpa para justificar lesão ao Estado e, de acordo com a jurisprudência do STJ, justificaria. Então, nos casos anteriores, não se tem, por exemplo, caso semelhante à Petrobras nos níveis que a Petrobras teve. É um funcionário que está... uma ala, um departamento, não há aquela supervisão direta que a presidente teve durante todo esse período. Mais do que isso, pessoas indicadas. Veja, por exemplo, quando nós temos o líder do governo no Senado preso por determinação de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, não é qualquer um, é o líder do governo no Senado. O que vale dizer, as coisas, enfim,
tem uma gravidade incomensuravelmente maior. Por isso é que o Superior Tribunal de Justiça, quando fala, não fala em culpa. Culpa simples, de negligência, imperícia, fala de culpa grave. E no caso da presidente Dilma, a culpa é grave. Basta dizer que o senhor me diz, quando todos os jornais do mundo entendem que o maior período, a maior história de corrupção no mundo, um governo mais corrupto da história mundial é o governo Dilma, e o governo Lula, com essa desventrar, demonstra que, eu não estou dizendo, porque isso cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público dizer se houve dolo ou não, mas a culpa está caracterizada, a meu ver. Mas como isso, na verdade, vai ser discutido agora, o processo de impeachment deixa de ser um processo jurídico para ser um processo político, exclusivamente político, Collor foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Pelo Supremo não havia razão do impeachment. Mas o Brasil era ingovernável e, por essa razão, o Congresso afastou o Collor. Sim. O Brasil está no mesmo nível de ingovernabilidade. Cada mês os índices são piores em matéria de economia, em matéria de política, a indústria afundando, 9 milhões de desempregados, inflação subindo, o governo tendo que gerar 500 e poucos bilhões de reais para pagar juros por ano. Quando fala que vai receber 40 bilhões de CPMF, mas ele paga 500 bilhões de juros, e não para evitar uma inflação de demanda. Quando é que aumenta os juros? Aumento para evitar uma inflação de demanda, que pretende fazer agora a presidente do Banco Central americano. Aumenta os juros para tentar, já que está havendo uma recuperação da economia que pode gerar inflação. No Brasil, nós estamos com recessão. Nós estamos com, já fala-se em depressão, não mais em recessão, em depressão, e os juros só são aumentados para não permitir que esse dinheiro fuja do Brasil, suma do Brasil. Essa é a razão pela qual o Brasil está ingovernável, mesma posição do Collor quando ele sofreu impeachment. E nenhuma perspectiva de melhoria dos índices. E a própria votação ontem no Congresso demonstra que ela, mesmo que não sofra impeachment, não tem base no Congresso. Ela não consegue dialogar com o Congresso. Não tem política governamental. Não sabe como gerar a economia. Não consegue recuperar o apoio do povo e dos empresários. Então nós estamos vivendo um momento realmente de anomia absoluta, em que não é a mera luta para que eu quero ficar no poder, mesmo que o Brasil se arrase. É um problema muito maior de interesse nacional. Mas eu quero só voltar ao Fachin, que foi a sua pergunta. Pois é, exatamente isso. O que eu entendi na posição do Fachin, do ministro Fachin, é de que, na prática, ele manteve todos os atos. E dançou para o dia 16 para que o Supremo Tribunal Federal decida se o rito a ser adotado e qual o rito a ser adotado. Houve divergência no passado, se deveria seguir um regimento interno, se deveria ser a Lei 1079, que é a lei de impeachment, deveríamos seguir exatamente o rito que foi do impeachment do presidente Collor. Então, na verdade, ele suspendeu apenas a continuação, mas não anulou nenhum dos atos e vai submeter isto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, essa prudência é correta? Como? A prudência, né, de pegar Eu tenho a impressão que a forma como ele colocou não é evidente que eles poderiam adotar uma outra forma, que era de não interferir. Por exemplo, o Supremo no mandato do Collor, no impeachment do presidente Collor, tomou uma posição de não interferir. É tanto que quando o Collor recorreu ao Supremo, dizendo que ele não podia se defender na Câmara dos Deputados, porque ele não tinha tido acesso aos documentos de acusação, eram 55 caixas de documentos de acusação, o Supremo, em vez de dizer o seu direito de defesa tem que estar assegurado, e o senhor tem os 10 dias que pediu para poder se defender, o Supremo disse, não, esse é um juízo de admissibilidade, os senhores decidam aí no Congresso. E não tomou nenhuma base por 8 votos a 3. Mesmo sem ter acesso aos documentos de acusação, o presidente Collor foi afastado. Então a posição do Supremo naquela ocasião foi uma posição de não interferir em assuntos legislativos. O Supremo, nesta
legislatura não só não aceitou o regimento interno para o processo de impeachment, o ministro Teori pedindo para que se adotasse o ritmo da 1079, como agora paralisou, sem anular os atos, para discutir em plenário qual seria o rito a ser seguido no impeachment. Então, me parece que é uma prudência. Eu, pessoalmente, entendo que a matéria não deveria ter interferência do Poder Judiciário, mas também não posso dizer que essa interferência tenha sido indevida. Perfeito. Na medida que o primeiro-ministro assim declarou que é uma questão de prudência. Como foi voto secreto, essa questão pode ser anulada na sua interpretação e aí voltar aberto, todo mundo mostrando a cara? É possível, mas eu não acho que seja provável, entende? Porque, no caso concreto, foram os deputados que decidiram. Por exemplo, no caso do Delcídio para ser afastado, o presidente do Senado propôs que o voto fosse secreto. E os próprios senadores decidiram pelo voto aberto. Ora, no momento que a maioria preferiu o voto secreto, a minoria que perdeu, evidentemente, até tumultuou, pretendeu ficar nas urnas, não permitindo que entrasse, foi a maioria da Câmara que decidiu. E a maioria da Câmara tem o direito de, no seu regimento interno, definir as regras. Me parece que não é impossível que eles exijam o voto aberto, reabrindo a discussão, que, a meu ver, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Você acha que não vai ter muita gente no voto aberto que vai votar com o governo? Não acredito. Não acredito, até porque pelas manifestações que deverá haver, pelo que nós temos acompanhado pelas redes sociais, a manifestação de domingo poderá até piorar a situação do governo, porque efetivamente vai se perceber que o povo está sentindo. Não tenho nada contra o presidente Dilma, mas o Brasil está ingovernável. E é essa situação que os desempregados, 9 milhões de desempregados na rua, todo mundo está sentindo, as dívidas, 54% das famílias inadimplentes junto aos bancos, o problema de menos compras, menos possibilidades, menos perspectivas, mais inflação. Tudo isso está sendo levado em consideração, mais do que qualquer outro problema em relação ao presidente Dilma. Como o senhor traz sempre a questão econômica, que realmente é muito complicada, aumento da inflação, desemprego, todos esses números são muito ruins nesse momento em nível nacional. Mais uma vez a gente vai voltar àquela questão. O processo de impeachment é um processo que acaba sendo político. As questões jurídicas acabam, de alguma forma, tendo um espaço menor. Eu dei o primeiro parecer sobre o impeachment, sem atacar o presidente Dilma, apenas analisando aquilo que eu disse, a culpa grave. O primeiro parecer em janeiro. E no meu parecer eu digo, argumentos jurídicos existem só para dar início. O início já foi dado. A partir daí a decisão é exclusivamente política. Certo. De tal forma que, a meu ver, a partir de agora, os deputados vão reagir em função da sensibilidade que tem em relação ao povo. Se o povo continuar com umas bandeiras negras, acho difícil ela se manter. Se o povo, enfim, não for às ruas, daí ela tem mais força do que a oposição, na medida em que ela tem a caneta na mão, pode nomear quem ele quer, pode dar as verbas que cada deputado precisa. Então, na verdade, o poder dela é maior se o povo não for nas ruas. Se o povo for às ruas, o poder dela é menor. Professor Ives Gandra Martins, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Igualmente, meu amigo. Um grande abraço.